Deus abençoe, irmão Renato, e que nós possamos ser muito abençoados ainda com a sua voz, irmão. Boa noite, irmãos. Para quem não me conhece ainda, Pedro, seminarista da igreja. Como sempre aqui, mais nervoso do que o habitual. A gente vai recebendo a oportunidade de pregar em alguns lugares pequenos, outros lugares grandes, mas aqui sempre eu fico mais nervoso, impressionante. A irmã Andréia me perguntou se eu estava preparado para a mensagem hoje, e certamente eu não estou, mas graças a Deus o Espírito Santo nos capacita cada mensageiro que já passou aqui durante todos os dias, durante todas as noites. Tenho certeza que ele também pode me usar nesse momento para falar aos nossos corações. Quando minha mãe falou para eu me arrumar direito para hoje, eu não sabia que podia apelar, né? O Arthur veio com a camisa do Fluminense ali, eu não consegui ficar às alturas da... Brincadeira, gente. Vou pedir que os irmãos abram a Bíblia em João, capítulo 16. Eu falei que o Espírito Santo capacita o pregador, o Espírito Santo capacita as pessoas que trazem o louvor, porque uma mensagem sem Deus, ela é só uma oração qualquer, uma poesia, um verso. Uma música sem Deus, ela é só uma música qualquer. E por mais que ela seja agradável, ela nunca vai tocar de fato aos nossos corações. Então, hoje eu queria conversar um pouco sobre o impacto e as obras do Espírito Santo nas nossas vidas. Capítulo 16, a partir do versículo 5. Pedir que os irmãos fiquem de pé para que nós possamos ler juntos. João 16, do versículo 5 até o versículo 11, diz assim. Já está ali. Agora eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunte, para onde vais? Porque falei essas coisas ao coração de vocês e encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Pai. Obrigado por essa oportunidade de estarmos todos juntos. Obrigado porque nesse momento o Senhor se faz presente aqui. E que nesse culto nós todos possamos sair transformados pela Tua palavra, Pai. Que não seja Pedro falando nesse momento, mas que seja o Senhor falando através de mim para todos os corações aqui nessa noite, a começar pelo meu, Pai. Menos de mim, mais de Ti. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. João 16, a gente está falando... A gente está chegando na parte que Jesus é crucificado. Então, antes de eu entrar, de fato, na mensagem, eu gostaria de introduzir o contexto em que Jesus estava, o cenário que Jesus estava nesse momento aqui do sermão. Estamos quase na crucificação, que é a parte auge da Bíblia, é a parte onde todo mundo conhece, é a parte onde todo mundo sabe o que aconteceu. Mas no capítulo 13, a gente vê o cenário de Jesus com os discípulos e começa o lava-pés. O famoso ato em que Jesus se ajoelha em frente a todos os seus discípulos e lava os pés deles, mostrando o maior alto nível de humildade de Jesus. Depois, um pouco mais adiante, ele diz que ele seria traído por Judas e logo depois ele disse a Pedro que seria negado por ele mesmo. Então Jesus, isso é o mesmo cenário, nesse mesmo ambiente, nessa mesma situação, Jesus se humilha lavando os pés dos discípulos e Jesus agora confronta os discípulos com a verdade. E um pouco mais na frente, nesse mesmo cenário, já entrando no capítulo 15, no capítulo 16 do livro de João, Jesus ele traz esperança para o povo, para os discípulos naquele momento ali, e ele também promete o Espírito Santo, o conselheiro, o Espírito Santo que veio após a morte de Jesus. Em Filipenses 2, de 5 a 8,
um texto conhecido muito dos irmãos, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A gente vê um caminho nesses 3 versículos de Filipenses, que é o mesmo caminho que Jesus traça nesses capítulos de João. Que Jesus se humilha, Jesus confronta com a verdade, e agora Jesus ele traz a esperança. Afinal, a morte de Jesus traz isso para nós. Uma esperança de uma vida eterna, esperança de uma vida melhor. Depois de se humilhar, Jesus confronta com a verdade os discípulos. E após isso, se dedica a exortar e a dar esperança. E o evangelho que a gente vive nas igrejas hoje, o evangelho que muitas igrejas pregam, às vezes, infelizmente, tem um problema nessa linha e que não enfatiza todas essas áreas. E quando você não apresenta o evangelho por completo, você acaba apresentando um evangelho que não é verdadeiro. O evangelho que só apresenta esperança, um evangelho que só apresenta o pecado, um evangelho que só apresenta um ponto dessa linha, não é um evangelho completo. E Jesus ele mostra nesse verso e nessas passagens que o verdadeiro evangelho ele precisa começar com a aceitação do pecado e com a humilhação. O verdadeiro evangelho tem a mesma natureza do Espírito, o Espírito Santo. E por isso ele nos convence do pecado, do juízo, da justiça e do juízo, perdão. Estamos, portanto, falando da obra do Espírito Santo que a gente leu aqui em João 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar nessa noite, então, é que o Espírito Santo nos convence do pecado. O Espírito Santo nos convence do pecado. E a parte do convencimento já é algo que eu gostaria de destacar, porque o Espírito Santo é um ser. O Espírito Santo é uma pessoa e o Espírito Santo é um ente. Isso é a primeira coisa que eu gostaria de destacar, porque muitas pessoas consideram o Espírito Santo como uma coisa. Isso já começa errado, porque não é aquilo e daquilo. O Espírito Santo é Ele. Isso é muito diferente e muito necessário a gente destacar, porque se o Espírito Santo for uma energia, se o Espírito Santo for um vento, se o Espírito Santo for, não sei o que você considera, mas se não for um ser, a gente acaba coisificando o Espírito. Isso é uma coisa que, ultimamente, a nossa sociedade faz muito com as pessoas, né? E, principalmente, com a tecnologia, parece que isso fica mais aflorado ainda. Por exemplo, pornografia, por exemplo, prostituição, essas coisas, a gente usa as pessoas como se elas fossem meros objetos. E você desconsidera completamente que ela tem algum tipo de sentimento. Essa coisificação do ser humano, às vezes, é tão grave que a gente acaba coisificando Deus, o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é um ser. E isso está diretamente ligado a como nós respondemos às coisas das nossas vidas. A Bíblia diz que o âmago da Bíblia, né, o pecado da Bíblia, é exatamente quando Adão e Eva eles escolheram obedecer a eles mesmos. E eles decidiram desobedecer a Deus. Eu não sei se tem como diminuir um pouco o retorno, porque está... Vou falar um pouco mais alto, prometo. Que eu falo baixo. A coisificação, então, eu penso muito na história de Oséias. Oséias é um profeta do Antigo Testamento que Deus usou a vida desse profeta para que ele fosse instrumento na vida daquele povo, mostrando que o povo estava usando Deus como se fosse uma coisa que eles pudessem pegar e usar e largar no momento que eles bem entendessem. Oséias, então, ele tem uma missão muito difícil e muito árdua de casar com uma prostituta, para mostrar para o povo que isso é muito errado. O que eles fazem com Deus é pegar Deus como se fosse um objeto, tratar Deus da forma que eles querem, e quando não adianta mais para eles, eles jogam fora. E isso é muito errado. Não só com Deus, mas como Jesus e como Espírito Santo. E a gente usando essa imagem dessas 3 figuras, isso é
Isso é muito errado. A gente não leva em consideração o sentimento do outro, nem o sentimento de Deus, o sentimento do Espírito Santo. A gente simplesmente usa eles. Coisificar a Deus é idolatrar a nossa própria vontade. Coisificar a Deus é idolatrar a nossa própria vontade. E sempre quando a gente ama alguma coisa mais que a Deus, a gente está pecando, obviamente. O mandamento mais alto que Jesus, o mais forte mandamento que Jesus traz para a nossa vida é amar o teu Deus acima de todas as coisas. Depois o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente ama alguma coisa que não é Deus, a gente acaba idolatrando a nossa própria vontade. O âmago do pecado é isso. Amar mais a Deus do que qualquer outra coisa que não seja Deus. E essa busca incessante de prazer próprio, de estar certo, de usar Deus ao meu bem-querer, tem alguns reflexos, até nas crianças e adolescentes. Eu, Bernardo, Maria Luísa, Júlia, Suru também, a gente vai todo sábado de manhã lá na congregação do Quitandinha, e a gente tem um projeto muito legal com o futebol, com os adolescentes e as crianças. E é muito interessante como que a gente brinca com eles e a gente já consegue ver alguns traços neles de pessoas que buscam a vitória, mesmo no futebol, a qualquer custo. A gente chama eles para brincar, a gente chama eles para lanchar, tomar um café da manhã, a gente chama eles para se divertir. Mas a forma como eles se estressam no futebol, a forma como eles... eu já fiz muito isso, confesso aos irmãos, mas a forma como eles fazem perde o sentido do próprio futebol. Porque se vocês estão aqui para brincar, se vocês estão aqui para se divertir, não faz sentido vocês perderem tanto a cabeça, vocês saírem xingando o próprio coleguinha, vocês saírem querer bater no outro só para ganhar uma partida, ou só para fazer um gol. Vai ter outra partida daqui a 2, 3 minutos. Calma. E a gente vai conseguir brincar mais. Só que quando a gente tem essa vontade absurda de usar tudo que a gente tem para ganhar, quando a gente tem essa vontade que a gente não liga o que está acontecendo, a gente não liga o que está em volta, a gente acaba usando as pessoas, a gente acaba usando as coisas de maneira indevida para chegar ao objetivo que nós queremos. E isso é errado, isso é errado. A busca pela vitória a qualquer preço não é uma coisa boa. E eu gostaria de destacar aqui que querer ganhar, querer estar certo, querer vencer, não é uma coisa ruim, obviamente. Mas você usar as coisas de forma indevida para alcançar esse fim, sim, é uma coisa que talvez devamos reconsiderar. A nossa tendência é passar por cima do outro. Se dependesse de mim, Pedro, se dependesse de todos aqueles meninos lá, eu certamente faria uma falta mais grave, eu certamente faria algo para ganhar o jogo ou para, de alguma forma, sair em vantagem. A gente vê isso a rodo, é o jeitinho brasileiro, né? Que as pessoas costumam falar. Se ninguém está vendo, por que eu não vou tirar? Por que eu não vou pegar? E a gente acaba fazendo isso sem pensar, muitas vezes. Só que esse texto fala que o Espírito Santo, quando ele chegar, o conselheiro, ele vai convencer. Ele convence o nosso coração, ele convence cada um de nós, primeiramente, do pecado. O conselheiro, ele vai convencer que nós estamos em pecado. E eu fiquei pensando nessa palavra convencimento, o que isso significa, o que isso traz. O convencimento, quando eu sou convencido por alguém, a alguma coisa, eu preciso aceitar que essa pessoa está certa. Eu preciso, de alguma forma, olhar para ela e falar assim, eu estava errado, você tinha razão. Esse é o lado do convencimento. E quando o Espírito ele entra na nossa vida para nos convencer do pecado, a nossa reação como servos de Deus e como servos do Espírito, porque o Espírito é Deus, é exatamente essa. Ser convencido, aceitar de que eu não tenho capacidade para trazer um sermão. Eu não tenho capacidade para fazer nada. Eu não tenho capacidade porque eu sou pecador. E a única forma que eu vou conseguir alcançar alguma coisa na minha vida é através do Espírito Santo. Ele convence a gente do pecado, mas para isso precisamos ter humildade para reconhecer. No capítulo 15
de João mesmo, diz assim, do versículo 26. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, aqui ele está falando nitidamente do Espírito Santo, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. O Espírito Santo, então, ele testemunha a respeito de Jesus. E como que ele faz esse testemunho? Já que ele não é um vento, já que ele não é uma energia, já que ele não é uma coisa, ele é um ser, ele nos usa para isso. Ele usa a minha vida, ele usa a sua vida para isso. Bom, se nós somos testemunhos de Cristo, o que nós devemos fazer para alcançar esse feito? Primeira coisa, Jesus se humilhou, como a gente viu. No primeiro ponto desse cenário que a gente viu em João, começando lá em João 13, Jesus se humilhou, lavando os pés dos discípulos. E por isso é necessário que nós nos humilhemos. Só assim o Espírito Santo dará testemunho do Filho através de nós. Em 1 João, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para... Como é que é? De toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isso é um nervosismo, gente, eu prometo, eu sei esse versículo de cor. Eu prometo que eu sei esse versículo de cor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Bom, a partir da minha humilhação, eu entendo que agora eu estou errado. Eu entendo que, sim, eu sou um pecador e não consigo alcançar. O segundo papel do Espírito é nos convencer da justiça. E aqui, eu acho que já trouxe, tenho certeza, eu já trouxe um sermão aqui sobre a justiça de Deus, uma conversa que eu tive com o pastor Frederico de Macaé. A gente conversava sobre justiça e a partir daquela conversa eu pude escrever, eu pude trazer um sermão sobre isso. A justiça que a gente vê lá em Romanos 3, de 21 a 26, ela é definida basicamente pelo estado daquele que é como deve ser. Porque nós entendemos que a justiça de Deus é melhor que a nossa. Nós temos uma justiça talvez um pouco com teor vingativo, assim como eu falei nessa mensagem destacada anteriormente. Parece que, e aí eu posso estar errado, mas eu, um leigo no direito, diria que quando eu erro ou quando eu faço algum crime, quando eu mato alguém, de alguma forma o Estado também tem que me punir. Ou seja, eu também tenho que sofrer por isso. E essa é a justiça do homem. O que é justo para mim? É se alguém me ferir, essa pessoa também tem que ser ferida de alguma forma. Isso é justiça. Isso é justiça para mim. Só que justiça na Bíblia, justiça para Deus é uma coisa diferente. A justiça na Bíblia, em Romanos 3, de 21 a 26, diz que o estado daquele que é como deve ser. E eu lembro que quando eu falei isso, eu usei alguns exemplos muito claros. Eu falei, por exemplo, que o alicate ele serve para você apertar. E quando você usa um alicate para bater, você não está fazendo jus ao alicate, porque ele é feito para apertar. E a gente pode também usar várias outras coisas nesse sentido, né? Um chinelo, por exemplo, ele é feito para pisar, ele não é feito para bater, né, mãe? Tô brincando. Eu sempre fui muito comportada, minha mãe nunca me bateu. Mas a justiça de Deus, ela é eficaz de fato quando nós somos usados pelo nosso propósito, por nosso propósito. Ou seja, por que nós fomos criados? Quando nós descobrirmos isso, aí sim conseguiremos fazer jus à nossa vida. Só que, de acordo com Deus, nós fomos criados única e exclusivamente para louvar o nome dele, para adorar o Senhor. Só que nós não somos capazes de fazer isso. Então ninguém é justo, pois todos nós pecamos. Em Romanos 3 mesmo diz isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Fomos feitos para adorar a Deus. Desde Adão e Eva fomos feitos com essa única e exclusiva missão e mesmo assim não conseguimos realizar. E por isso o Espírito vem, nos convence do pecado e nos convence da justiça.
a justiça de Deus. A justiça de que você não vai conseguir mesmo. Nós não vamos conseguir mesmo, mas através de Jesus isso é possível de ser alcançado. Apenas através de Jesus. O motivo pelo qual você foi criado é adorar a Deus. E o Espírito Santo convence você disso. Depois que você entende o seu pecado, depois que você entende a justiça, agora você passa a perceber que você precisa sim adorar a Deus. E eu lembrei do primeiro amor, né? Quando a gente se converte, de fato, a gente vem esse primeiro amor, vem esse eu fui criado para isso. Eu fui criado para louvar, para engrandecer e para adorar o nome de Deus. Esse é o primeiro amor. O Espírito Santo, ele nos encaminha, então, nessa direção de adorar a Deus. E se a gente pensar no Espírito Santo também, que ele convence do pecado, convence da justiça, ou seja, ele convence daquilo para que fomos criados, ele também guia a igreja, porque a igreja ela foi criada por um propósito. A igreja ela foi criada para cumprir a missão de Deus. E é por isso que o Espírito Santo também guia a igreja. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar nessa noite é que ele convence o mundo do pecado, da justiça e, por último, do juízo. Do juízo porque Jesus morreu. Do juízo porque Estevão morreu. Do juízo porque tantos outros apóstolos na Bíblia morreram. A gente vê que no capítulo 16 mesmo, no versículo 16 diz assim, mais um pouco, isso Jesus falando, mais um pouco e já não me verão, ou seja, eu estarei crucificado. Um pouco mais e me verão de novo, ou seja, eu vou morrer, mas eu retornarei. Eu retornarei. O Espírito nos guia nessa direção, para que se for necessário, morramos. E isso é uma escolha consciente. Isso é uma escolha consciente que eu faço, isso é uma escolha consciente que todo cristão deve fazer. Isso me lembra muito Paulo, a história de Paulo. Nós jovens, a gente lá no PG, a gente sempre canta uma música até sozinho, que é de um podcast de um pregador e músico chamado Marco Teles. Também já falei isso com os adolescentes algumas vezes. E esse podcast, ele traz uma ideia, ele traz uma linha de raciocínio em que Paulo, mesmo sofrendo tudo que sofreu, Paulo, mesmo passando por tudo que passou, ele olha para Timóteo e aconselha Timóteo a passar exatamente pelas mesmas coisas que ele passou. E qual seria o sentido disso se Paulo não soubesse que aquele caminho que ele passou era alguma coisa boa? É alguma coisa que poderia ser algo bom para o próprio Timóteo? Afinal, Paulo falava que Timóteo era o filho da fé dele, ou seja, ele amava Timóteo. Então, ele não gostaria de desejar nada de ruim para Timóteo. Então, se eu falo, Timóteo, eu sendo Paulo, Timóteo, vem, faça o que eu faço, me imite, pode me imitar, vem, me traga algumas capas, alguns livros, e sempre aconselhando Timóteo pelos mesmos passos, ele está direcionando Timóteo exatamente para o martírio. O Espírito Santo, ele nos convence do juízo, porque ele nos leva até o juízo. Viver é Cristo e morrer é lucro. Isso foi o que Paulo disse. Paulo disse que se eu for viver, eu vou viver para Cristo. E se eu morrer, é lucro. É lucro. João 16, ele já tinha dito que iria voltar. E a esperança com Jesus é exatamente essa. A esperança que o Espírito Santo traz, a esperança que esse cenário de João, a partir do capítulo 13 até o capítulo 16, traz para a nossa vida, é a esperança de que Jesus vai voltar. E quando o Espírito Santo entra na nossa vida, quando o Espírito Santo ele começa a nos convencer do pecado, ele começa a nos convencer da justiça, e ele nos convence do juízo, nós desejamos esse juízo. E não é morte física, isso que eu gostaria de destacar. Não é uma morte física. Porque quando nós nos batizamos, a gente está mostrando que a gente abandonou o velho homem. Que a gente morreu para essa pessoa que nós éramos antes e agora nós nascemos de novo. Quando o Espírito Santo nos convence do juízo, ele está mostrando, ele está chamando
todos nós, para que nós morramos para esse velho homem. Ele está nos chamando para que nós possamos viver de novo, para que nós possamos nascer de novo. E essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do reino de Deus é exatamente essa. Quando Jesus ele vem, ele fala que o reino já está próximo, o reino já iniciou com a chegada dele aqui. E quando nós nos batizamos, nós estamos entrando já nesse reino. Nós já estamos adentrando nesse reino e dizendo assim, agora eu tenho a vida eterna, agora eu faço parte desse reino. A vida eterna ela não começa quando a gente morre. A vida eterna ela começa agora, ela começa aqui na terra. E por isso que o viver é Cristo. Porque eu já entendi isso. Eu já entendi que o meu viver aqui na terra é único e exclusivamente para Cristo. E o meu morrer agora é lucro, porque eu já tenho a vida eterna. Eu já tenho a vida eterna. Morremos para o velho homem de forma consciente. O Espírito nunca subjuga a nossa mente. O Espírito, ele gosta que nós pensemos antes de fazer as coisas. Ele gosta que nós, de alguma forma, a gente pode interagir com ele, né? A gente estava falando isso na IBD hoje de manhã, que Deus não quer nos usar como marionetes. Ele quer que nós interajamos com ele. Essa interação, ela precisa de existir. As chamadas de todos os profetas, Moisés, Isaías, Jeremias, todos eles de alguma forma esboçaram algum empecilho no sentido de eu não posso falar, eu sou muito novo, eu tenho lábios impuros, eu tenho tantas coisas, eu não posso, mas Deus ele sempre traz a mesma resposta, e a resposta que ele trouxe para Josué quando assumiu o povo depois de Moisés: seja forte e corajoso, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus, apenas seja forte e corajoso. Então o Espírito Santo, ele vem e ele não subjuga a nossa mente, ele não manipula, ele não escurece a nossa mente e faz com que nós sejamos robôs. E não. Ele quer que você seja você mesmo e com seu coração e com a sua alma e com seu entendimento você se renda. Você entregue a sua vida para Cristo. O Espírito Santo, ele tem essa função de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E essa é exatamente a mensagem do Evangelho. A mensagem que nos humilha quando somos convencidos que somos pecadores. A mensagem que nos confronta com a verdade. Quando, por exemplo, Jesus confrontou Judas e confrontou Pedro falando: você vai me negar. Quando essa verdade confronta Pedro disse: obviamente que eu não vou te negar. Mas isso aconteceu e precisou Jesus voltar e falar: apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, para Pedro entender que ele já estava perdoado. E por último, além de nos humilhar, além de nos confrontar, a verdade de Deus, ela nos dá esperança. Ela nos dá esperança porque a única forma de nós vivermos melhores, a única forma de vivermos felizes e vida eterna é através de Cristo, através de Deus. Gostaria de chamar já a banda para que pudesse tocar uma música. O Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida de forma muito singular. A gente aprende desde criança que Deus, ele é representado na forma de Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas diferentes. São 3 entes completamente diferentes, que têm cada um a sua individualidade e a necessidade para o plano da salvação. O plano da salvação necessita dessas três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente normalmente dá uma ênfase muito maior na segunda pessoa da Trindade, que seria a pessoa de Cristo, de Jesus. Isso não significa
por isso que nós somos cristãos, afinal de contas, né? É a exaltação maior de Jesus. Mas isso não está errado. Mas às vezes a gente esquece o Espírito Santo e a fundamentalidade desse ser na nossa vida. O Espírito Santo, ele entra na nossa mente. Ele trabalha na nossa mente. E aqui eu preciso perguntar para você se você quer abrir a sua mente para o Espírito Santo trabalhar. Eu preciso perguntar para você se você deseja, de alguma forma, ser tocado pelo Espírito Santo. Se você puder abaixar a cabeça, vou fazer uma oração. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão, eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Mas a convocação do Evangelho, ela é única. Que ela nos convoca sempre para a mesma direção. Tem pessoas que têm medo do Apocalipse, tem pessoas que têm medo da morte, mas assim como a mensagem de Jesus e a mensagem de Paulo, ela é levada para Timóteo, ela é levada para nós, é que o viver vale a pena com Cristo. E se não for por Cristo, não vale a pena. Então eu preciso te perguntar nessa noite, se você quer viver com Cristo, se você quer deixar o Espírito Santo entrar na sua vida, queria que você, de alguma forma, no seu coração, você repetisse essa oração comigo. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado porque nesse momento a Tua palavra entrou pelos meus ouvidos e a Tua palavra ela transformou de alguma forma, nem que tenha sido um detalhe do meu entendimento sobre Deus, sobre o Espírito Santo. Eu entendi a partir dessa mensagem, Pai, que eu preciso me humilhar, que eu preciso pedir perdão pelos meus pecados. Eu preciso ser confrontado com a Tua palavra, eu preciso buscar mais a Tua palavra para entender. Eu preciso disso, Pai. E só assim eu vou alcançar a esperança que é a vida eterna. Pai, eu abro meu coração para Ti nessa noite. Eu abro a minha mente para Ti nessa noite, para que o Senhor possa entrar. Espírito Santo, por favor, faça morada em meu ser, que eu possa entender de fato Cristo, que eu possa de fato entender todo esse processo da salvação e todo esse processo, esse plano de salvação que Deus deu para mim, que Deus deu para a igreja, Pai. Obrigado por essa oportunidade, Pai, de poder escutar a Tua palavra. A Tua palavra, Pai. Nos leva em segurança para casa. Abençoe o resto da nossa semana. E em nome de Jesus, amém.